A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de São Mateus, versículo 10 até o versículo 17, que diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém, amados? Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa porção das Escrituras, amada, ela traz um ensinamento para nós de muito benefício, que nos traz muito benefício em relação ao nosso crescimento espiritual. Aqui o Senhor estava ensinando os seus discípulos por parábolas. E no Evangelho de São Mateus, aqui onde nós lemos, no versículo 10, a Bíblia diz que os discípulos acercaram-se do Senhor e fizeram uma pergunta: por quê? Por que o Senhor lhes fala por parábolas? Eles queriam entender. E o Senhor começou a ensinar para eles: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Tinha que ter alguma resposta para esse motivo, para essa finalidade, de o Senhor, pela palavra que ele estava dando, pela parábola que ele estava contando, ele pudesse separar ali o joio do trigo, né? Ele pudesse separar aqueles que iam herdar o reino, aqueles que tinham dentro de si um chamado, tinham dentro de si um desejo de crescer, de aprender, de ouvir acerca do reino, para que entendesse e recebessem luz, né? O entendimento necessário para que eles pudessem viver de acordo com as verdades. Por quê? Porque, amado, no momento em que o Senhor veio na terra, o sacerdócio já estava corrupto. E eles corromperam muito das verdades, das leis, dos ensinamentos, para favorecerem a si mesmo ou o sistema onde eles viviam, né? Onde eles dominavam o povo. Então, Jesus, ele veio para nos trazer verdades, e essas verdades nos pudessem colocar em liberdade. Mas nem todos que o seguiam de coração puro e sincero. Muitos que estavam ali seguindo, na verdade, eles seguiam atrás de coisas, dos favores,
das mãos de Deus a favor deles, da situação, da circunstância que eles tinham. Mas o Senhor, ele estava atento, não àqueles que estavam atrás das suas soluções das suas dificuldades, mas ele estava atento àqueles que realmente ouviam e recebiam o ensinamento do Senhor, né? E recebiam aquilo que ele veio trazer do reino, da parte do Pai, para a humanidade. Então, ele começou a ensinar a vocês que ouvem, a vocês que param para me ouvir, disse o Senhor, né? É dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Se nós pararmos para pensar, meditar no versículo 11 e versículo 12, nós vemos aqui um princípio que foi aplicado por Jesus acerca do reino dos céus. Nós podemos aplicar esse mesmo princípio na nossa vida econômica, por exemplo. Uma pessoa que tem recursos financeiros, ele busca o conhecimento, ele busca estudar, né, acerca daquele mercado onde ele quer aplicar as suas finanças para que ele tenha bastante lucro. Então, ele tem o recurso, ele aplica o recurso no conhecimento e através daquela aplicação, daquele conhecimento que ele obteve, ele ganha mais. Então, ele tem sempre mais. Mas aquele que não tem, ele corre muito risco. Ele corre risco porque ele não tem o suficiente e numa situação de crise, ele pode ter prejuízo, ele pode perder tudo que tem, ele pode ir à falência, ele pode ser destruído em algumas situações. Então, nós vemos aqui o Senhor aplicando esse princípio. E esse princípio, o Senhor fez uma certa comparação, né, a vida cotidiana que eles tinham, né, e disse ainda que a essas pessoas se cumpria a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito no livro de Isaías acerca desse ensinamento que o Senhor Jesus estava dando. Então, está escrito no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8 e 9. Está escrito assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Jesus fala aqui: e seja curado, eu os cure. Então ele estava ali, né? O Verbo encarnado estava ali, ensinando, dando cumprimento às escrituras de Isaías. E falou, né? Nele se cumpre a profecia. Qual a profecia? Que eles têm ouvidos, mas não ouvem, e não compreendem. Por quê? Porque o coração endurece e eles fecham os olhos. Nós vemos aqui no versículo 15: porque o coração desse povo está endurecido,
e ouviu de mau grado, quer dizer, não tinha bom grado em ouvir as verdades. O coração deles não queriam ser transformado, eles não queriam mudança, eles não queriam transformação, eles não queriam ouvir a verdade. Então, eles ouviam de mau grado, né, com seus ouvidos, e fechou os olhos. Esse fechar os olhos aqui, amados, é aonde o Senhor condena essa situação e que faz diferença entre um e outro. Quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso ouvido para ouvir de bom grado, porque nós paramos para ouvir, nós paramos para receber algum ensinamento, nós paramos para dedicar um tempo para que o Senhor possa nos esclarecer, para que Ele possa nos trazer um bom conselho, para que Ele possa nos trazer um aviso, algo que possa nos trazer transformação na nossa vida e que Ele quer nos auxiliar para nos salvar, para nos curar, porque nele habita, né, toda a sabedoria e toda a ciência capaz de cuidar da sua criação, que somos nós. Então, nós devemos confiar a Ele, que aquilo que Ele nos fala, se nós ouvirmos de bom grado, nosso coração ter prazer, desejar conhecer a verdade através do nosso mestre, então nós vamos aprender com Ele coisas que Ele sabe que nós precisamos ouvir para que haja em nós mudança e transformações. E essa mudança, né, essa transformação que nós vamos ter por causa da palavra que iluminadora, que vem nos trazendo entendimento, existe na palavra um poder de atuação, como uma semente destinada a dar o seu fruto. Se nós ouvimos e a recebemos, essa palavra do reino, ela vem trazer para nós frutos, e frutos que vai nos transformar para nos fazer progredir, prosperar no caminho para a vida eterna e no caminho também dessa vida secular. Então, ele usou esse princípio para que os seus discípulos compreendessem, né? Se nós temos um pouco de instrução, nós temos princípios dentro de nós que vão nos ajudar a receber mais instrução, e nós vamos crescer, avançar, e nós vamos ser prósperos no Senhor e na nossa vida. Mas se nós fecharmos os nossos olhos, né, tivermos o nosso ouvido ouvindo com mau grado no nosso coração, nós não receberemos. E por fim, nós vamos obscurecendo o nosso entendimento de tal forma que nós vamos nos distanciando cada vez mais da luz e não andaremos mais na luz, mas estaremos em trevas. E os prejuízos são muito grandes, tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida secular. Então, hoje, por essa palavra, eu creio que o Senhor quer nos ensinar é justamente essas verdades que nos converta, né, da nossa má vontade, muitas vezes, de parar para ouvir e aprender com Deus. Eu falei há poucos dias sobre Oséias, quando Oséias chamou o povo e diz: convertei-vos a Deus, o teu Senhor.
Converte-te, ó Israel. Os princípios de Deus não mudou para a humanidade. O Senhor continua falando para nós, converte-te. Mas para nós convertermos, nós temos que abrir o nosso coração e ouvir o que o Senhor tem para dizer à sua igreja, tem para dizer a nós, que somos seus filhos, seus discípulos. Aqueles que param para ouvir a palavra do Senhor são chamados de discípulos, filhos de Deus. Ainda que não alcançou perfeição, Deus não fala que nós somos perfeitos em nenhum momento. Ao contrário, Ele diz que nós somos pecadores, que ganhamos graça, ganhamos o privilégio de termos como mestre o Senhor Jesus, e que Ele mesmo abriu-nos uma porta que podemos entrar com ousadia e podemos invocar a Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Por isso o Senhor estava sempre dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, eu oro hoje, nesse momento, para que meu coração se abra para ouvir. E que o seu coração também, que parou para me ouvir, se abra para o Senhor. Se abra e você possa receber dele as verdades encorajadoras. Porque hoje o Senhor te diz e diz a mim o que está escrito no versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Como você vai saber se você está agradando a Deus? Por esse versículo, ele nos diz, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você é daqueles que para ouvir de bom grado, né? E seus ouvidos se abrem e você recebe a luz, o entendimento das verdades e você pode compreender muitas vezes a sua própria situação diante do Pai e você pode compreender a sua própria necessidade de crescimento, de avanço, de sacrificar-se racionalmente, abandonando as coisas que desagradam o Senhor, não a religião, amados, porque Deus não é Deus de aparência, Ele olha para o nosso interior e tem muitas coisas na nossa alma que precisa alcançar vida e transformação. O Senhor é o Espírito que nos traz essa vida e ressurreição e transformação. E em toda ação transformadora, restauradora, trazida a nós pelo Espírito Santo de Deus, traz para nós também uma situação renovada e multiplicada e abençoada, muito melhor do que antes, se nós permitirmos a palavra nos transformar. Veja em todo o Evangelho, aonde pessoas passaram por provações, passaram por transformações através das suas provações, e eles receberam restauração pela obediência, pela escolha que fizeram de estar diante de Deus, de permitir que o Senhor os ensinasse, e se sujeitaram, né, à palavra transformadora do Espírito revelada a nós. Então nós vemos que o Senhor, após a restauração feita pelo Espírito, todos aqueles que foram restaurados receberam vida abundante, receberam um estado melhor do que antes. Veja a vida de Jó. A vida de Jó, quando ele foi restaurado, o Senhor restaurou-lhe todas as coisas, no corpo, na alma e no espírito. E o estado dele ficou muito melhor do que era antes.
Então, não tenhamos medo de nos entregarmos àquele que nos amou verdadeiramente e que nos deu o seu Filho para nos ser luz para nós, nos ser o guia, né? O nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. Então, nessa manhã, amados, eu oro para que nós possamos abrir os nossos olhos, nosso coração, e que você que recebeu essa palavra, que parou para ouvir essa palavra, tenha essa visão renovadora e transformadora que o Espírito Santo vem nos trazer nessa manhã. Amém, amados? Que o Senhor te dê uma semana de paz, de fé, de esperança, e que você aceite e ouça, né, a fiel testemunha. A fiel testemunha não são os homens. A fiel testemunha é Cristo, o nosso Senhor, que em todo tempo Ele se guiou, falou e ensinou pela verdade. E nos ensinou e deixou um caminho mais excelente. E nos disse para confiarmos nele, confiarmos em Deus, porque dele vem a nossa salvação, dele vem a nossa cura. Ele é o Senhor que nos salva, ele é o Senhor que nos cura, ele é o Senhor que pode e traz a restauração da nossa vida. E não importa aonde nós estejamos e como nós nos encontramos, se nós abrirmos o nosso coração para invocar o nome do Senhor e chegarmos a Ele com confiança que Ele nos ouve, Ele mudará a nossa sorte. Amém, amados? Então, que hoje o Senhor possa nos trazer entendimento, que abrir o nosso coração, amados, não é os nossos sentimentos ou as nossas emoções, não. O coração, essa palavra usada por Jesus naquele tempo, ela foi usada, amados, no sentido de inteligência, conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é o princípio da sabedoria e da inteligência. Então, nós devemos dar a Ele culto racional, para nós podermos entender, compreender e seguir o Senhor. E não haja nenhum impedimento em nós, para que o Senhor tenha livre curso com a sua palavra, para nos fazer crescer e nos conduzir. Amém, amados? Deus seja louvado, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana abundante, uma semana transformadora, iluminadora, uma semana que você possa aprender a cada dia um passo mais da palavra do Senhor, que você possa permitir o seu coração se abrir, os seus ouvidos ouvir com bom grado, aonde quer que você ouvir uma palavra vinda da parte de Deus, e que você possa ler e meditar cada vez mais nas Escrituras, confiando que essa é a revelação de Deus para mim e para você. Amém, amado? O nome do Senhor seja louvado através das nossas vidas e que você seja abençoado.